Bem, gente, finalmente terminei esse jogo, Silent Hill 2, que eu tava devendo há muito tempo. Pelo menos desde a época da pandemia que eu tinha vontade de jogar esse jogo. Nunca fui atrás. Aí no final do ano passado, finalmente eu corri atrás do jogo e terminei ontem. Pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Mas, cara, finalmente, e que jogo bom. Que jogo bom. E eu me arrependo de não ter terminado ele antes, porque pra mim ele já é um dos tops de jogo survival horror de todos os tempos, se brincar melhor que os Resident Evil. Apesar de eu gostar mais da franquia Resident Evil, eu acho que como título único, Silent Hill 2 se brincar é melhor que qualquer jogo survival horror que a gente tenha visto na vida, tá? Então, aqui tá o meu vídeo, finalmente. Ah, e um detalhezinho aqui, o pôster que tá nesse vídeo aqui é do Silent Hill 2 Remake. Mas o que eu terminei foi a versão original de PlayStation 2. Então, o que eu vou estar levando em conta aqui, para minha opinião, é a versão original, mas eu também já vi trechos de gameplay do Silent Hill 2 Remake, e então eu acho que talvez dê para levar em conta algumas coisas do remake e algumas também do original. Então eu vou tentar fazer aqui um bem bolado e enfim, vai ser assim mesmo o vídeo, não me importa. Mas enfim, Silent Hill 2, que inclusive tá em alta hoje em dia, né? Porque não só teve o remake que eu acabei de falar, como também teve a adaptação cinematográfica no início desse ano, né? Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, que é do mesmo diretor do primeiro filme de Silent Hill e que ninguém gostou, né? Eu vou assistir para confirmar se é uma tragédia. Provavelmente é uma tragédia, porque o trailer é feio, mas enfim, isso não me impediu de ir atrás do jogo, que todo mundo sempre falou muito bem. E felizmente é um jogo muito bom. A começar pela gameplay, eu acho que na versão original ele é um pouquinho travado, tá ligado? Ele tem umas mecânicas que não envelheceram tão bem assim, principalmente em relação à movimentação de câmera. A movimentação de câmera nesse jogo original aqui tá péssimo, mas felizmente a Konami teve a decência de desenvolver um remake para corrigir esses problemas, porque para mim um remake tem que fazer justamente isso. Tem que pegar um jogo que já é muito consolidado, muito amado, todo mundo adora esse jogo, reconhecer que ele envelheceu mal e desenvolver um remake para funcionar para a geração atual. Então, eu acredito que esse é o grande mérito do remake. Mas isso também não significa que o jogo original é injogável, não, tá? Ele é muito jogável, inclusive. Não é porque ele é mais travado que você não consegue se divertir, você fica tenso o jogo inteiro porque ele cria uma atmosfera muito assustadora, muito tensa, muito intimista, diferente dessas tramas mais gerais, né, da Alessa que tem em outras obras de Silent Hill. Aqui é uma trama menor focada num personagem e no seu estado psicológico, então isso eu acho muito legal. Você consegue imergir muito na narrativa que é construída no jogo. Ele cria um clima de suspense muito bom, apesar de também ter a versão original, gráficos que não são tão bons hoje em dia, mas que eu também não condeno porque tem uma estética dessa geração PlayStation 2 que é muito cinza, mas que também é um pouquinho nojenta, um pouquinho feia, que é para combinar na minha cabeça, para combinar com o que a obra está querendo passar para o jogador. Então eu acho isso interessantíssimo e isso me faz pensar que a versão original ainda é jogável hoje em dia. Além de que tem puzzles muito da hora no jogo. Um que eu achei muito bizarro, inclusive, é o das cordas, né? Que tem
os cadáveres numa sala e na outra tem as cordas que você tem que adivinhar como puxar. Então eu acho isso muito legal. Os puzzles estão muito bons. Não, não é um jogo tão fácil, ele é desafiador, principalmente nessa questão de ser um jogo que te dá muito medo e também por ter uma trama que é muito triste, velho. Nossa, que história! E aqui eu já tô falando, né? A história desse jogo é sensacional. Muito bem escrita, um plot twist no final que é impressionante, apesar de que eu meio que já sabia o que era, porque eu já tinha visto na internet antes, mas ao mesmo tempo é tão bem construído, velho. É tão bem construído que você fica com medo e você termina o jogo, você fica meio triste, velho, pelas coisas que aconteceram com o personagem principal, de ele ser uma pessoa que fez um negócio muito condenável, mas que ao mesmo tempo você entende o porquê que ele fez, não, e não foi uma decisão assim muito fácil. Então, cara, é um personagem muito ferrado que lida com temas muito pesados essa história, né? Tipo, luto principalmente, e como se você não lida com o luto no momento que uma pessoa querida morre, algum tempo depois isso pode voltar na sua vida de uma forma muito pior. E é justamente o que acontece aqui. Porque acontece o que acontece, que você descobre lá no final do jogo, e isso faz com que aquelas assombrações venham atacar ele. E um negócio que eu acho muito legal sobre os inimigos do jogo é que cada assombração que vai atrás do James, eles não têm um design que é à toa. E ele também não tem um conceito que é à toa, né? Não, ele está relacionado com o contexto do personagem, do que ele viveu. E são coisas que ajudam a contar a história. Quando você não entrega tudo de bandeja para o espectador que está jogando, no caso, né? Você não entrega tudo de bandeja para o jogador, mas que quando você começa a pensar nos detalhes dos personagens, cara, você consegue construir a história do jogo na sua cabeça de uma forma que se completa, né? Como, por exemplo, o Pyramid Head, que não é só um personagem que tá à toa, né? Apesar de ele ser o vilão mais icônico da saga, ele representa tudo aquilo que tem de pior no James, e eu acho um conceito genial, principalmente desse conceito de ele fazer certas coisas com a personagem Maria e fazer isso várias vezes ao longo do jogo, que é meio que uma forma de mostrar pra ele a verdade que ele não quis aceitar. Então, cara, tem detalhes nesse jogo que são muito bons, velho, muito bons. Inclusive, ele tem inspirações em obras de terror, de suspense, do cinema e da literatura, né? Tem Crime e Castigo, de Dostoiévski, espero ter falado certo, mas também tem de filmes de David Fincher, David Lynch, Alfred Hitchcock, de uma galera, velho. Então, boas inspirações para a trama do jogo. E também um negócio que eu tenho que falar aqui antes de terminar o vídeo é que a trama do jogo me lembra muito o filme Faça Ela Voltar. Porque assim, o conceito é diferente, tá? Do terror que é construído e como ele é construído. Mas a trama de luto que é construída, que te dá um baque emocional muito forte no final, é algo que te deixa na merda, velho. Você fica arrasado quando termina a obra. Que é um negócio que eu acho muito legal. Não é muito legal ficar na merda, né? Mas, enfim, é uma experiência muito boa que o jogo oferece. E eu poderia passar horas e horas debatendo também outras características muito boas, né? Por exemplo, as atuações dos personagens estão muito boas, né? A performance vocal está excelente. O James está um negócio de louco. Que mais? Putz, eu tava falando aqui de outras coisas. É porque tem
tanta coisa tão legal nesse jogo. Então, é isso. Eu não posso ficar falando tanto assim, porque senão eu fico até amanhã. Mas enfim, para Silent Hill 2, nota 10. Assim, se você pegar que o jogo original tem coisas que são melhores que o remake e vice-versa, quando você faz um compilado dos dois, é praticamente uma obra-prima. Você consegue jogar um e depois jogar outro, você tem uma obra completa, velho. Você pensa na obra geral, juntando os dois, e é um negócio de louco, maravilhoso, maravilhoso. Um dos melhores jogos survival horror de todos os tempos. Ah, e só um detalhe, eu não tô ligado em todos os finais alternativos que tem no jogo não, tá? Eu conheço alguns, o principal que eu terminei alerta de spoiler, é aquele que o James morre no final com o carro. Foi o que eu terminei, né? Mas, enfim, eu não tô ligado em todos os finais alternativos, não. Porque senão eu teria que zerar e zerar várias vezes esse jogo. Eu não tô com paciência pra revisitar esse universo, não. Sem falar que é uma experiência tão opressiva, tão agonienta, que não sei se eu tenho muita vontade de voltar um dia. Porque me marcou tanto que, apesar de eu ter gostado muito, meio que fica um peso emocional muito grande na minha cabeça. Então, é isso, né? Silent Hill 2, um dos melhores jogos de todos os tempos. Tá aqui, finalmente, o meu vídeo sobre esse jogo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e tchau!